Olá, boa noite. Sorria, você está sendo filmado. Esta frase já não chama tanto a atenção de ninguém. Viver sob o olhar de câmeras de monitoramento já não é novidade. E é um sistema de segurança bastante incorporado ao nosso dia a dia. O que não sabemos é mensurar o quanto isso interfere na nossa liberdade de ir e vir sem preocupação. E o que falar da tecnologia? Essa entrou de tal forma no nosso cotidiano que jamais conseguiremos viver sem ela. Poucos humanos conseguem ficar sem o celular, também um grande espião. Outros passam horas envolvidos em redes sociais. É um clique para lá, outro para cá. O que muita gente não sabe é que tudo o que fazemos na rede fica armazenado e pode ser acessado tanto para o bem quanto para o mal. O Facebook, por exemplo, já tem mais de 2 bilhões de usuários no mundo inteiro. É a plataforma mais popular da atualidade. Por ser gratuita, o seu imenso poder vem das pessoas. Elas são a menina dos olhos dos anunciantes, hoje estimados em 5 milhões de empresas de toda a natureza. A febre do momento são os famosos testes que, segundo especialistas em TI, funcionam como uma armadilha para colher nossos dados. Um deles virou febre recentemente. Clique e veja com qual celebridade você se parece. Se é uma paranoia acreditar na espionagem na internet, nós vamos tentar saber no programa de hoje, que vai falar sobre vida vigiada. Olá, Darmélia. Olá, Suzete, boa noite. Boa noite você de casa que nos assiste. Para nos ajudar no programa de hoje, convidamos o Carlos William, que é jornalista, especialista em redes sociais, criador e editor da revista Bula. Boa noite, Carlos. Boa noite, obrigado pelo convite. Recebemos também aqui no estúdio o nosso colega da ABC, o Júnior Pacheco, que é especialista em segurança de sistemas e redes de computadores. Obrigada por estar aqui conosco, Júnior. Obrigado a vocês pelo convite, falar um assunto tão importante. E nós estamos aguardando outro convidado, o Paulo Alexandre, que é professor, jornalista e psicanalista. Ele deve estar chegando. E você de casa pode participar pelo nosso WhatsApp. O número é 99673-4567. 99673-4567 e também pode assistir pela internet www.tvbrasilcentral.com.br. Eu quero começar o programa falando exatamente desses testes que eu citei na abertura, né? Você clica ali e eles fazem uma simulação de com quem você se pareceria se fosse uma celebridade ou como você seria se você fosse do sexo oposto, por exemplo. Que mal tem nisso? O que acontece quando a pessoa faz esse teste? Vou começar com você. Mas, efetivamente, você não precisa fazer o teste. Se você navegar em qualquer ambiente que você navegar de ambiente de internet, se você estiver navegando, isso é automático, né? Aqueles botõezinhos que existem nas redes sociais, você nem precisa estar logado. Digamos que você tem um Facebook. Você não precisa estar logado no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, para suas informações estarem sendo armazenadas. Né? A partir do momento que você, por exemplo, que você clicou no botão de curtir, de compartilhar, ou que você visitou um site, todos os seus dados já foram armazenados, os seus costumes, os seus hábitos. Né? Essas ferramentas de Big Data, elas pegam todas as informações de uma pessoa e ele tem um mapeamento completo das suas atividades, o que você consome, o que você pede pela internet, quais são os seus gostos preferidos para leitura, para filmes ou para navegação mesmo na internet. Então, esses dados você não precisa entrar num teste, basta você entrar em qualquer site, qualquer ambiente de internet. Uhum. O que é possível ser feito, obviamente, é você, de alguma forma, amenizar isso. Mas você ameniza isso no nível muito superficial. Você ameniza isso no nível, assim, um nível bastante superficial mesmo, né? Você não consegue se desvencilhar disso só pelo fato de não estar logado numa rede social. As pessoas acham, eu não tenho Facebook, então não estou sendo vigiada. Está sendo vigiada da mesma forma. Se você usar a internet, você está sendo vigiada. Bom, mas no caso desses testes especificamente, eles colhem os nossos dados além do que a web faz normalmente? Não, ou ele é só mais um, Júnior? Ele é mais ele é como se fosse uma inteligência artificial para estudar, né, as pessoas mesmo e propor a elas propagandas, elas vendem aquelas informações, né, as curtidas que você dá, esses testes que você faz justamente para vender aquelas informações ou até mesmo por conta do próprio estudo, né, dos gostos das pessoas.
E o que acontece? Depois disso, você passa a receber muitas informações daquilo que você curtiu, daquilo que você acessou, um produto que você foi, pesquisou, de repente você chega no seu e-mail sobre aquele produto, um desconto 10%. Então, assim, eu aconselho a todos a utilizarem um navegador diferente, que você não tenha logado nada naquele navegador. Por exemplo, o Internet Explorer, Mozilla, Firefox, o Chrome. Você tenha um específico que não tenha o Facebook seu logado, o seu e-mail logado, nada. Para você entrar no... Por exemplo, se eu quero entrar no Google, eu entro num. Eu quero o Facebook, eu coloco em outro. Não, quando você for fazer alguma pesquisa de algum produto, uma geladeira, uma TV que você queira comprar, utilize um navegador que não esteja logado nada, porque o que acontece? Os navegadores, cada um tem uma pastinha diferente no computador, e tudo que você acessa, ele salva aqueles famosos cookies, que são arquivos que funcionam para devolver uma informação mais rápida quando você for acessar o site novamente. Então ele fica armazenado aquela informação sobre o e-mail que você acessou. De repente você acessou do seu Facebook também, do seu Instagram, porque tem um Instagram via web, né, no navegador. Então separe um navegador que você não utiliza nenhuma dessas redes sociais, nenhum e-mail seu, para fazer esse tipo de pesquisa. Não quer dizer que isso venha a evitar, mas vai diminuir. Pois Júnior, aquele testezinho inocente, que parece inocente, faça uma maquiagem instantância. Não vai me vender só produto de maquiagem, então não, tem que ficar esperto, então. Tem que ficar esperto, principalmente com o que ele pergunta sobre você, se pergunta sobre seu nome. Ele faz 1000 perguntas, né? Você vai respondendo para você poder concluir aquele teste, né? E note que ele geralmente aparece quando você está logado já no Facebook. Então ele vai colher informações suas do Facebook. Porque quando você topa acessar e fazer parte daquele teste, ele chega a te perguntar, deseja vincular o Facebook, deseja permitir que essa aplicação ela tenha acesso ao seu Facebook, aos seus contatos, geralmente pergunta isso. Mas o usuário, muitas vezes, ele quer já resolver o teste, né? E ele nem presta atenção naquele tipo de pergunta, ele já vai dando ok. Mas, Carlos, por exemplo, isso vai trazer um transtorno de você estar a todo momento recebendo propaganda, anúncios, né, ofertas, mas de que forma isso pode ser usado para o mal? Então, olha só, na verdade, volta na coisa dos testes. Esses testes específicos da maquiagem, do artista, como você vai estar quando é mais velho, tal, como que você vai ficar, esses testes têm uma função, mas ela é uma função menor, por exemplo, se comparado ao que o Facebook faz. Porque os seus dados, se você usa um site que tem cookies, essas informações estão sendo armazenadas. Isso que o Júnior falou é uma realidade. Se você acessa um site, inclusive assim, isso é uma coisa interessante, que se você for ver, se você escrever lá Facebook, cookies ou pixels, você vai ver o Facebook te alertando para isso. Tem 5 itens lá do Facebook dizendo, olha, nós usamos cookies com esse objetivo para você ter uma experiência melhor ou para que a sua navegação seja mais, digamos, otimizada. Ou seja, eles vão, se você acessa sobre viagem, você vai entrar no Google, pesquisa sobre viagem, gosta de viajar, você vai entrar no Facebook ou em qualquer outro site, você vai ver que basicamente vai aparecer propaganda de viagens para você, de resorts, enfim. Então, os testes são menores, esses testes são muito específicos de aplicativos que querem vender a informação. A coisa macro, a informação macro, ela vem do Google e do Facebook. Tudo que você pesquisa lá? Você gravou, são cookies, todas as suas informações estão ali, os seus hábitos. Existe uma coisa também, o Facebook está enfrentando uma série de ações no mundo, sobretudo na Bélgica agora, Bélgica e Noruega, né, por causa desses dados. O Facebook foi estimulado uma multa lá de 100 mil euros por dia, né, na Bélgica e 1 milhão de euros por dia na Noruega por causa dos dados. Porque o Facebook colhe todos os dados. Com esse celular aqui, eu consigo fazer uma ação no Facebook aqui, uma determinada propaganda, para aparecer nesse estúdio, só para nós. Eu consigo pegar o Júnior, você e fechar aqui esse estúdio. Com 3 cliques no celular, eu consigo vender ou colocar um produto ou uma notícia para aparecer só para os 4 aqui.
Quer dizer, isso é completamente uma manipulação. Então não existe privacidade então nas redes sociais? Não, nem na internet. Você coloca lá, tem aquele cadeadozinho, você coloca lá? Não, existe isso. Você ameniza. O Júnior falou de uma coisa dos navegadores. Todo navegador tem uma possibilidade que é a aba anônima. Você clica lá, ou aba segura. Você vai clicar, abrir esse navegador numa aba segura. A aba segura, ela não rastreia cookies. Então você minimiza num nível, digamos, superficial, mas você minimiza. Suzete, eu tenho uma participação de um telespectador, é o Francisco Pereira, e a pergunta é para o Júnior, do setor Pedro Ludovico. Ele pergunta, usar antivírus é uma garantia de segurança digital? Não é uma garantia, mas você está amenizando o risco de você obter um vírus, algum malware, alguma ameaça que vai afetar o seu computador, o seu dispositivo. De repente você está utilizando pelo celular também. Lembrando que uma dica aqui importante, se você quiser saber qual que é o melhor antivírus que tem para o seu dispositivo, ou computador ou celular, tem um site que você acessa, que é o av-test, sem o E no final, né, que é em inglês, .org. av-test, sem o E no final, .org. Ele vai te mostrar o ranking dos melhores antivírus. Você pode entrar lá e, de repente, fazer uma pesquisa. Pois é, porque o vírus, ele rouba também os meus dados. Sim. Né? Alguns vírus, eles podem roubar esses dados. Aí eu fico pensando o seguinte, todas essas redes sociais, na hora que você vai fazer, eles sempre tem uma parte lá, nós primamos pela sua privacidade. Nosso objetivo é manter a sua privacidade. O que ela quer dizer, então, com isso, se está tão claro e evidente que esses dados não só são compartilhados, como são vendidos para empresas direcionadas, né? Essa privacidade eu acho que talvez seja mais relacionada ao que o Júnior falou, ao sistema de segurança, por exemplo, a criptografia dos bancos. Quando você acessa, por que fazer transação? Muitas pessoas têm medo de fazer transações bancárias. E é um ambiente seguro. Se você estiver acessando o site do banco, se não for um site simulando o site do banco, se for realmente o site específico, é site criptografado, você está num ambiente seguro. Eu acho que é nesse sentido. Agora, privacidade mesmo, só existe uma forma, gente, é a gente mudar para um lugar que não tem internet. É você não ter câmera, você não ter telefone, não tem jeito, até os carros são rastreados, né? Então, eu volto a insistir nisso, quando você está na internet, as suas informações estão ali. Observe o que aconteceu na eleição americana, né? As ferramentas de Big Data que foram usadas para o Trump. Né, que tinha a informação das pessoas, o que as pessoas gostavam de comer, o que elas gostavam de fazer, qual a mensagem que iria impactar essas pessoas. Todos nós estamos sendo vigiados. Um Big Brother, então, nós estamos vivendo um Big Brother no dia a dia. As notícias falsas. As notícias falsas, que é o grande mal hoje, embora o grande propagador de fake news não seja o Facebook, é o WhatsApp. Não existe nenhuma plataforma que propague, tem um estudo recente agora, mundial, mostrando que o maior propagador de mentiras do mundo é o WhatsApp, não o Facebook. Embora o Facebook seja a maior plataforma do mundo. O Facebook é a única plataforma que você vai encontrar todas as classes sociais, né, do mais simples ao mais rico. Vai estar no Facebook. Só para você ter uma ideia, em Goiás nós temos quase 5 milhões de usuários de Facebook. Nós temos 4.560.000 usuários de Facebook. Isso em Goiás. Em Goiânia nós temos 1,5 milhão de usuários de Facebook. Então você imagina, não existe uma rede, além da televisão, que fale com tantas pessoas. Nossa, a gente fica até com medo, né? Aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a segurança no meio corporativo. E lendo algumas coisas, Júnior, eu fiquei apavorada, porque diz que muitas empresas, elas vigiam realmente tudo que os seus servidores, seus funcionários estão fazendo, não só dentro do ambiente corporativo. Quero saber se isso é verdade. A gente vai para o intervalo, você ainda pode ligar para a gente, mandar sua mensagem, participar do programa. Já já a gente volta. Meus olhos de robô, eu não sabia, eu não tinha percebido. Quando éramos intactos, projetos imaturos, fomos modernos,
nos couberam ternos. No Sobre Todas as Coisas desta noite, nós estamos falando sobre vida vigiada. Você tem câmeras por tudo quanto é lugar. Você para num sinaleiro, você tem uma câmera que está te vigiando. Você entra numa loja, você tem uma câmera que está te vigiando. Você passa na calçada, tem uma câmera te vigiando. E hoje, os nossos celulares, né? A internet, de um modo geral, é um dos maiores meios de se vigiar uma pessoa. E a gente está falando sobre isso com o Carlos Wilson, que é criador e editor da revista Bula, e também com o Júnior Pacheco, que é especialista em segurança da informação. Mas eu vou chamar vocês para a gente ver uma matéria, porque nós ficamos curiosos o seguinte: as pessoas têm consciência de que elas estão sendo vigiadas, mas será que elas têm consciência de que elas praticamente não têm mais privacidade nas redes sociais? Vamos ver. Sabe a sensação de ser vigiado o tempo todo? É só andar um pouco pelas ruas para isso acontecer. Hoje, as câmeras estão por todos os lados, registrando cada passo das pessoas. Utilizado por boa parte da população, o celular também é uma forma de controle. Isso porque é possível ter acesso às informações das pessoas por meio desse equipamento. Bom, há pessoas que às vezes se expõem muito, né? Então, eu acho que é o problema de cada um, não tem nada contra isso não. Seja na rua, no trânsito, pelo celular ou na internet, a verdade é que todos são vigiados de alguma forma. Tem aquelas pessoas que concordam com isso. Eu acho bom, porque se a gente não for vigiado, a gente vigiado aí já tá dessa forma que tá acontecendo aí, tanto roubo, entendeu? O nego assassinando aí todo dia aí, e se não tivesse, era pior ainda. Eu acho que não, Deus que você tá fazendo as coisas certas, não tem nada de ser filmado, né? Agora se você estiver fazendo errado, às vezes você fica constrangido que você tá fazendo errado, mas como a pessoa anda com honestidade, pode ser filmado em qualquer lugar. Eu acho que pode. E tem aqueles que não gostam dessa exposição. Ué, porque, sei lá, eu acho que é contra, né? Se você se gravar de uma coisa que talvez você não pode ser e tá te gravando lá sem sua permissão, acho que tem que ter algum controle, né, sobre isso. Eu acho um pouco evasivo já, né? Evasivo, um pouco de invasão. A gente vê muitas vezes até o povo filmando acidentes, né? Alguns desastres que acontecem. O povo filma e posta, aí eu já acho um pouco antiético, um pouco evasivo. Eu acho que é uma coisa assim que deixa a gente muito exposto, né? Eu acho que não é uma coisa legal pra gente, né? Então tem que ser algumas coisas assim a mais que, né, que deixa a pessoa muito afrontada, muito, né, sem jeito pra você andar. Se eu estiver andando, a pessoa me filmando o tempo todo, eu não vou gostar. Eu vou achar ruim. Eu vou pensar assim, tô fazendo coisa errada, tô fazendo coisa porque ele tá me filmando. É tão engraçado que nós nunca fomos tão monitorados e nunca sentimos tanto a sensação de insegurança, né? Quer dizer, a gente pensa que de alguma forma, principalmente essas câmeras, chamadas câmeras de segurança espalhadas pela cidade, que elas nos trariam uma certa segurança. Pelo contrário, elas tiram essa possibilidade de privacidade, né? Hoje em dia, antigamente nós entrávamos na loja e estava lá, sorria, você está sendo filmado. Hoje em dia não precisa disso mais, né? Qualquer lugar que você for, inclusive o seu aparelho. A gente teve vulnerabilidades aí recentemente em alguns dispositivos móveis que ele gravava tudo o que estava acontecendo. O microfone ficava ativo. Um dos exemplos foi a HP, tiveram vários notebooks da linha HP que usavam keyloggers, que são softwares que gravam tudo que você digita e tudo que você clica no computador. Então ela usava aquilo, só que não de uma forma para capturar os dados, mas de uma forma de assegurar, foi o que ela disse, e aqui logo em seguida foi soltada uma correção, uma atualização, para cortar essa ação do computador. Eu não sei se foi um entrevistado que colocou agora, mas desde que você permita
isso, tudo bem, mas normalmente ninguém lê todas aquelas termos de privacidade que vem, né? segurança. Porque diz que se a gente ler, vai ficar claro que eles vão usar de qualquer forma, né? Sim, a internet é isso, né? Especificamente vamos falar de internet. Quando você usa a internet, você assina um termo. Você contrata um serviço de provedor, você está assinando um termo dizendo que as suas informações estão ali. O provedor não é responsável pelas páginas que você navega. E o provedor tem todos os seus dados, todos os seus hábitos estão ali. Então, nós estamos sendo vigiados em todos os aspectos, né? É na rua, é na loja que você vai, é quando você está em casa, é quando você pega um celular e esse celular seu tem uma linha telefônica. Então não existe uma forma de você fugir disso. E tudo isso é com o nosso consentimento. Agora, o que chama atenção é que mais do que vigiado, nós estamos sendo doutrinados. Eu falei para vocês sobre, por exemplo, as ações de Facebook ou de Instagram. Eu consigo pegar se você tiver um perfil no Facebook, eu pego aquele número final, que é um código final, que é um número, e coloco aqui e faço uma ação especificamente para você, para aparecer para você só. Ou eu pego o seu e-mail. Por exemplo, o Facebook, ele cria um mecanismo que chama perfis fantasmas, que é uma grande denúncia que existe no Facebook. Esse perfil fantasma é o seguinte, é quando você não tem um perfil no Facebook, mas o Facebook tem bastante informações sobre os seus dados. Tanto é que às vezes você pesquisa, você está fazendo uma pesquisa e quer saber sobre um amigo seu, e você vai buscar ali e você descobre que esse amigo não tem Facebook. Mas você vai achar o nome dele. E você vai clicar ali e você vai aparecer clicar alguma coisa e você dele. vai aparecer uma informação. Por quê? Isso tem a ver, por exemplo, quando você usa um celular e faz um sincronismo de agenda, aquele sincronismo de agenda com os seus e-mails, automaticamente essa informação está na rede. O Facebook, o Google tem essa informação. Então, existe mesmo você não tendo uma rede social, se você tiver no ambiente de internet, você já tem um perfil fantasma seu ali. Então não tem o que fazer. Isso tudo com o nosso consentimento. Por isso que de vez em quando a gente recebe um pedido de amizade de uma pessoa que já é seu amigo. Isso são os bugs do Facebook. Isso é um bug. Isso é um bug, a pessoa pode ter 2 perfis. Esses perfis fantasmas são perfis que funcionam fora da plataforma. Pois mas fantasma, por exemplo, 2 perfis da Darmélia, eu só tenho um. Perfeito. Como é que a gente identifica que não é, falso? Não, o perfil fantasma do Facebook, o clássico perfil fantasma, que é a grande queixa e denúncia que existe sobre o Facebook no mundo todo, é o perfil que se cria de uma pessoa por resquícios de informação. Por exemplo, o Facebook, você é amiga dele. E aí, ele não tem um perfil no Facebook, mas você tem o e-mail dele, e você em algum momento da sua vida, você mandou um e-mail para ele. É o suficiente para que se crie um perfil fantasma dele. Você vai pesquisar o nome dele e vai achar lá. E sai com todas as informações dele, com a foto dele. Com tudo, com qualquer informação. Isso é coisa de filme. Qualquer informação. Porque o questionamento que existe hoje sobre Google e Facebook, sobretudo sobre o Facebook, é esse. Né? Quando você usa mecanismos de cookies ou de pixel, e se você for ler no Facebook, está muito claro. Quando você abre uma conta no Facebook, se você tirar 10 minutos para ler, ele fala tudo isso. Olha, nós usamos cookies e pixels para te dar uma melhor navegabilidade. Mas ele engana a gente de alguma forma, porque eles colocam para isso, eles colocam como se eles estivessem usando aquilo para o meu bem. Sim, de certa forma, quando você me perguntou lá no bloco passado, o que há de bom nisso, não sei se foi uma pergunta semelhante, eu acho que existe sim. Por exemplo, ele vai te dar uma amostragem por semelhança. Então você passa a navegar e você passa a ter informações que, de alguma forma, ela se coaduna com aquilo que você navega, com aquilo que você gosta. Então você começa a sentir no ambiente como se tivesse, olha, que legal, eu pesquisei o sapato ali, olha aquele sapato que eu gostei, aquilo que o Júnior falou, olha, está com 30% de desconto, o mesmo sapato que custava tanto, isso é feito para vender. Quer dizer, isso é o que a gente vive hoje. Então existe além da vigília, existe uma clara manipulação dos nossos sentimentos, das nossas vontades. Vamos colocar a participação dos nossos telespectadores, aproveitar para mandar um abraço da nossa equipe para o Acrísio Júnior, ele é professor da UFG de Catalão e sempre está ligado no programa Sobre Todas as Coisas. E também vou mandar um abraço para os funcionários do Fujioka, da Avenida Anhanguera com a Rua 6 no centro, que também são fãs do Sobre Todas as Coisas.
E aproveitar para botar uma pergunta também aqui do Giovanni. A pergunta é para o Júnior. Eu sou vigiado pela câmera do meu celular? Ele sempre teve essa dúvida. Olha, dependendo do dispositivo que você tem, pode ser que sim. Alguns aparelhos foram mais chineses, aconteceu isso em algumas versões do sistema operacional do telefone. Então, assim, sempre pesquise. O pior problema é a pessoa ela ter um dispositivo apenas para o status dela. Ela tem que buscar principalmente atender as necessidades. Então, todo dispositivo tecnológico que você vá comprar, não se preocupe apenas com redes sociais, com a câmera, com a velocidade do processador. Veja também a segurança dele. Se pesquise sobre o modelo, porque se houve alguma vulnerabilidade a respeito daquela marca, e você vai saber se a sua câmera está te filmando ou não. Pesquise o modelo, as vulnerabilidades no Google, que ele vai te retornar muita coisa boa de sites específicos da marca, principalmente. Então, a gente tem que sempre se atentar a isso. Júnior, como assim minha câmera está me filmando? Sem eu colocar para ela me filmar? Sim, sem você... Ela pode já vir ativada. E isso, assim, não é nem pela marca fazer isso. Não, vamos saber o que nossos clientes querem, porque muitas vezes acontece. Mas, às vezes, por um próprio bug mesmo do sistema, ele pode fazer isso. Então, a gente não tem segurança nenhuma? Aqueles cadeadinhos que a gente vê em alguns locais que a gente está navegando, aquele ali não traz segurança? Aquele cadeadinho é uma questão muito específica que muitas pessoas da área de segurança, elas falam assim, não, verifica o site, se tiver o cadeadinho, tá ok. Mas, na realidade, não. Tem uma vulnerabilidade agora, recente, chamada ataque homográfico. O que a pessoa faz? Na internet nós temos sites, muitas pessoas registram esses sites, né? Por exemplo, no idioma em português mesmo. Só que os hackers, as pessoas más, elas registram outros domínios em outros idiomas, por exemplo, o cirílico, que é voltado para o russo, ele possui o alfabeto dele, algumas letras lá bem parecidas com o português ou com o inglês. Não sei se você já notou, quando você digita a letra I maiúscula e a letra L, elas visualmente são iguais, são iguaizinhas. Então, eu posso ter um site com o I maiúsculo ali, né, para dar aquela impressão da visualização de um L, por exemplo. Só um simples exemplo. E a pessoa, às vezes, clica, aquele domínio não é o mesmo do original, e a pessoa consegue aplicar esse certificado SSL, que é o cadeadinho, dando a impressão que é um site realmente original, verdadeiro. E isso engana até mesmo os buscadores, como o Google, que tratam aquele site como legítimo. Tivemos um problema recente com uma propaganda falsa do Spotify. Ele foi mandado, porque o Spotify escreve com um F só. Ele foi mandado com 2 Fs, a pessoa não se atentou a ver isso, e era .net, sendo que o original é .com. Então a gente tem que ter a malícia. E o que me preocupa principalmente nesse mundo virtual são as crianças, que não têm essa malícia. E acaba pegando e tem vírus. acesso irrestrito, né? E tem muito vírus que abre a câmera do seu celular e fica registrando, capturando os seus dados. Gente, aí eu quero entrar numa questão que eu falei no outro bloco, que é a questão da insegurança no ambiente corporativo, né? É verdade isso? Os patrões podem e vigiam seus trabalhadores através da web? Eu acho que tem, a lei trabalhista permite isso. Por exemplo, eu lembro bem, eu achava isso absurdo. Tinha um restaurante aqui em Goiânia que eu ia sempre, e sempre vi o funcionário saindo e tendo que mostrar a mochila. Para ver, estava na saída do horário, na troca de horário, e mostrava a mochila. E aí um dia eu questionei isso, porque eu ficava incomodado com aquilo. E aí ele foi me mostrar na lei trabalhista. Isso, a lei trabalhista permite isso, né? Que você exija, por exemplo, que um funcionário, para você ver, nós estamos falando de uma coisa rudimentar, que um funcionário que leva uma mochila para o trabalho,
que ele, na hora de sair, tem que mostrar a mochila para ver se não está roubando nada. Isso a lei permite. Então, há um problema na lei. Então, nesse ambiente, tirando essa parte especulativa, essa parte conspiratória tal, da vigília, eu acho que a própria lei contribui para isso, porque é possível, é permitido que você tenha câmeras no trabalho. É permitido que se você tiver um ambiente de trabalho, ele pode ser todo crivado de câmeras, sem que isso impeça a lei. Você Pois é, mas a câmera, o trabalhador, ele vê que tem uma câmera, ele vê que ele está sendo vigiado. O que eu estou perguntando eu não sei nem se realmente é uma coisa assim de filme, conspiratória mesmo, se é possível, através do meu computador, por exemplo, dentro da empresa, dentro de um determinado local, a pessoa saiba o que eu estou acessando e o conteúdo daquilo que eu estou acessando. Ideal para falar isso, Júnior, é completamente possível, né? Completamente. Sim. A partir do momento que você tem uma rede, as informações, existe um servidor e essas informações estão ali. O que define, na verdade, o que vai definir é exatamente o que esse empregador quer, se ele quiser, é possível, né, Júnior? Sim, sim. O Carlos Júnior está certíssimo com relação à própria lei e também com o contrato que o funcionário assina quando ele é admitido, né? Então, assim, nós, por exemplo, geralmente uma empresa tem uma área de informática, lá ela tem todo o controle de dados, do que o usuário pode acessar ou não, o colaborador, e, por exemplo, igual pornografia, essas coisas, geralmente é tudo bloqueado. Só que os colaboradores de TI, geralmente, eles analisam todo o tráfego para melhorar essa questão do bloqueio. Então, tudo fica registrado, os logs. Até porque existem servidores nas empresas que elas capturam esses logs para saberem quais são os sites mais acessados e até mesmo para ter um registro, guardar, né, o site. E na segunda vez que o usuário acessar, né, ele retorna mais rápido a informação para o usuário. Isso aí muitas vezes é para realmente melhorar o desempenho da rede, no caso do site, e também para monitorar o usuário. E dependendo do conteúdo que ele está acessando, pode até ser demitido, né? Sim, com certeza. Tem uma pergunta, Suzete, para o Júnior. Não, para o Júnior não, para o Carlos. Da Vila Redenção, a Suzana Basques. Ela faz a seguinte pergunta: como identificar se os aplicativos falsos em forma de jogos ou ferramentas que invadem os dispositivos móveis, quer dizer, os celulares, né? Como identificar esses aplicativos que são falsos? Na verdade, existe. Para você colocar disponibilizar um aplicativo, você passa por uma série de protocolos. Play Store e App Store, basicamente as principais, né? Há uma série de protocolos nessas plataformas que validam ou não o seu conteúdo, né? Que vai te dar digamos, um atestado ali de idoneidade para aquele produto. Então, você, obviamente, para poder fazer, você tem que baixar por meio dessas plataformas oficiais. Se você estiver usando um Android ou se você estiver usando um iPhone, você vai usar as plataformas oficiais. O que existe hoje é um monte de plataformas paralelas, né? Porque você compra antigamente, hoje não existe mais isso. Você comprava um iPhone, por exemplo, e tinha um problema do iPhone que você comprava ele, por exemplo, no exterior, e ele tinha que desbloquear, você desbloqueava, ele perdia, chamava jailbreak, né? Que você fazia. Não existe mais, hoje quase ninguém faz mais isso, né? E aí ele ficava livre, você conseguia baixar qualquer tipo de programa nele, até programa de Windows, por exemplo, você conseguia baixar no iPhone. Porque ele ficava. Então, o mecanismo é você baixar esses produtos a partir das plataformas oficiais. Eu não vejo outra forma, né? Mesmo assim, não é fácil, né, identificar, né? Não tem como identificar, né? Porque você tem uma infinidade ali. A partir do momento que você baixa o aplicativo, esse aplicativo começa a te sugerir dezenas de outros aplicativos, né? E também por amostragem, vai em cima de uma coisa que você gosta. Se você gosta de joguinho, de um tipo de joguinho, ele vai pegar aquele jogo por tendência e vai te sugerir um jogo parecido. Bom, o lance, então, é tentar ficar longe. O único jeito de se proteger é ficar longe. Qual que é o nome profissional da TI consegue identificar esses... Consegue. Como é que é o nome de quem perguntou? Quem perguntou a Suzana Basques, da Vila Redenção. Ô, Suzana, observe sempre quando você for baixar algum aplicativo, dá uma analisada, pesquisa antes sobre esse aplicativo, no próprio Google mesmo,
Porque, assim, muitas vezes a Apple Store e a Play Store, elas relaxam, deixam passar algum programa, alguma coisa assim, que tem um código malicioso embutido, que muitas vezes o colaborador da Google ou da Apple, ele não analisa, assim, tão profundamente, sabe? Então, por isso que acontece muitas vezes de vazar algum aplicativo da própria Play Store, Google ou Apple Store, que é vulnerável, que acaba capturando os seus dados. Um site muito bacana, voltado para sites e arquivos do seu computador e tal, que você queira saber se tem algum vírus ou é maléfico, né? Chama virustotal.com. virustotal.com. Lá você consegue analisar um site pela URL, você cola lá e ele verifica para você se ele tem algum problema de vírus ou se ele tem algum phishing, né, que é a isca, né, do internauta. E também tem uma opção lá de você fazer o upload de um arquivo e ele verificar aquele arquivo para saber se tem vírus ou não. É uma dica bacana para você. Bom, nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouco o último bloco do Sobre Todas as Coisas. A gente vai tentar repetir um pouquinho essas dicas de segurança para ver se tem como a gente guardar alguma coisa, né, Darmélia? Ou anotar aqui alguma coisa, mas ainda dá tempo de você mandar a sua participação. Quando éramos intactos, projetos imaturos, fomos modernos. Tem filme que fala sobre esse tema, não é isso, Darmélia? Isso mesmo, Invasão da Privacidade. É um longa-metragem de 2016 que conta a história de um homem de negócios bem-sucedido, né? E ele desenvolveu uma inimizade com um funcionário da empresa, que era esse jovem é consultor de informática, estamos vendo aí as imagens do filme. E o rapaz começou a namorar com a filha do empresário e eles se desentenderam, o pai não gostou desse romance e ele passou a ser inimigo. Então, o rapaz começou a usar a tecnologia para se vingar, ameaçando os negócios da família, da vida do chefe e toda a empresa, né? Ele estava usando, então, as informações que ele tinha privilegiada. Esse filme é de que ano? Esse filme é de 2016. Ah, é recente. Vocês conhecem? O filme eu conheço. Eu quero até dar uma sugestão nessa mesma área de filme, porque é muito simples, quase todo mundo tem Netflix hoje. Tem uma série que chama Black Mirror, que essa série reflete tudo que a gente falou aqui, que mostra que a gente não está, muito mais do que vigiados, a gente está sendo quase catequizados. Black Mirror no Netflix, é uma série. E tem dicas também de segurança? Não, a Black Mirror só mostra o que a tecnologia fez com a gente. São episódios separados, são episódios independentes, está na 3ª temporada, se não me engano, mas cada episódio é uma faceta da tecnologia, sobretudo sobre vida vigiada. Fala-se muito que o Brasil não tem uma legislação que protege o usuário desses ataques oficiais, né? Ou permitidos de alguma forma pelo próprio usuário. É verdade? Hoje em dia nós temos o Marco Civil da Internet. Ele foi desenvolvido juntamente com Ronaldo Lemos. Ele escreve artigos aí para as outras, né, para a Globo e tal. E é muito bom. Ele foi desenvolvido principalmente depois, mais ou menos no meio tempo ali daquele problema da lei da Ana Carolina Dickmann. Então ele foi mais ou menos desenvolvido no meio daquele tempo. Quando houve o problema dela, impulsionou. Porque a gente vê que, principalmente na Europa, o Facebook já pagou multas, essas plataformas, né, esses sites, existe uma legislação que se eles passarem de um certo limite ali, o usuário pode procurar na justiça os seus direitos. Então, isso no Brasil é feito através desse marco regulatório? Sim, através dele. Então, existe lei que nos protege? Sim, e ela sim, ela está em constância, ela está sendo melhorada a cada vez. Eu vou até fazer uma propaganda aqui de um colega meu, é o Rafael Maciel. Ele é advogado famoso e tem um escritório dele aqui em Goiânia.
quem tiver algum problema relacionado a direitos autorais, voltados para a internet, problemas, fotos roubadas, pode procurar ele, Rafael Maciel. Ele tem escritório aqui em Goiânia. Porque quando uma pessoa, ela de alguma forma se sente atingida e vai fazer uma denúncia, por exemplo, um boletim de ocorrência na delegacia, a gente ouve dentro da delegacia que não existe uma delegacia específica para esse tipo de ocorrência, né? Então, a impressão que a gente dá é uma total falta de segurança nessa área, né? Então, existem meios da gente buscar reparação por algum dano que a gente tenha sofrido. Sim, sim. E o que acontece é que, muitas vezes, quando você vai a uma delegacia, às vezes o próprio atendente, ele não tem aquele conhecimento também em como dar o procedimento para aquele problema. Às vezes ele não está acostumado com aquilo. Então, é sempre bom procurar, até mesmo no próprio Google, quando você procura lá, advogado voltado para a área de direito digital, vão aparecer vários e eu aconselho procurar esses profissionais. Tem um detalhe, porque assim, quando se fala na lei, o fato, na verdade, tem muito a ver com a internet. A internet é uma coisa muito nova. Então, porque os inventores da internet, que é os Estados Unidos, que é a internet que nós conhecemos hoje, existe uma lei extremamente rigorosa, marcos regulatórios desde a origem. E não adianta, nós tivemos um fato agora que uma lei, as redes sociais influenciaram e ajudaram a decidir uma eleição, que foi a do Trump. Então, o fato de ter lei não significa não significa proteção. Não significa, porque o Facebook está com problemas no mundo inteiro e assim, não está passando os dados, tem problemas no Brasil. Foi condenado agora a pagar a multa de 4 milhões no Brasil porque se recusa a fornecer dados. Então, o fato de existir a lei não significa proteção. No Brasil, a lei, o Marco Civil é embrionário, então a gente está aprendendo com ele ainda. Isso que você falou de ir, por exemplo, na delegacia, é um fato, porque você não se tipificou ainda o que é crime. O crime tipificado hoje no Brasil ainda é o crime de roubo de dinheiro. É o cara ir lá, hackear a sua senha do banco, te roubar e o banco te ressarcir. Mas existem dezenas de ações na internet, você não tem condenações no Brasil, são pouquíssimas as condenações que existem no Brasil por causa de crimes de internet. O uso da imagem ainda não tem nenhuma condenação? Você tem um problema clássico, é o problema do Senna, do Ayrton. Já existia alguém que tinha, por exemplo, a página Ayrton Senna, um cara de Porto Alegre. Então, existe uma briga que tem 10 anos. O que existe hoje, por exemplo, com o mecanismo do Google e do Facebook, o Google, inclusive, mudou agora a busca, por exemplo, de imagens. O Google te avisa em qualquer imagem que você clicar, há um mês houve essa mudança, ele te avisa que você não pode, que aquela imagem pode estar sujeita à proteção, a direitos autorais protegidos. Por exemplo, e no Facebook existe uma atuação mais, digamos assim, mais enfática em relação a isso. Se você publica uma foto no Facebook, ou se você publica um vídeo, o Facebook te pergunta na hora se aquele vídeo é seu, se os direitos autorais daquele vídeo são seus, e você tem que assinar um termo dizendo que é. Se alguém reivindicar a autoria, a sua conta pode ser excluída. Né? Ela pode ser, automaticamente, você pode ser varrido do Facebook. Existe uma proteção muito forte de direitos autorais, mas tem que haver denúncia, como na vida aqui. Né? Existe uma coisa se tiver denúncia. Você postou alguma coisa no Facebook, você postou, por exemplo, nudez no Facebook. Se alguém denunciar, automaticamente aquilo vai ser averiguado. Se for averiguado e constatar que realmente há uma nudez, você pode, desde um bloqueio leve, ser bloqueado por algum tempo, até ter sua conta excluída da plataforma. A Damera fez uma pergunta que a gente acabou atropelando um pouquinho. Nem o especialista em informática consegue se proteger um pouco mais, Júnior? Vocês dois, por exemplo. Quanto mais a pessoa se expõe, né, eu acredito que vai muito da pessoa. Até mesmo do trabalho que ela tem, se é um modelo, então ela tem que se expor, colocar as imagens. Então, assim, quanto mais você se expor, mais você vai estar suscetível a um ataque. Eu vou dar um exemplo, assim, na prática. Há 5 anos atrás, mais ou menos, eu estava num barzinho com uns amigos, e eu estava solteiro, né, e do lado tinha uma mulher muito bonita, com as amigas. Aí, de repente, tirou uma selfie ali, e aí eu virei para meu amigo e falei assim, quer postar comigo que eu vou descobrir o nome dessa menina? Ah, duvido. Eu peguei meu celular, procurei pelo local que eu estava, no barzinho, né, barzinho tal.
Aí, o que apareceu no Instagram? Já apareceu a foto dela, a selfie. Por quê? Porque ela tinha a conta dela pública. Apareceu lá a foto, reconheci pelo rosto dela. A foto que ela tinha feito no momento, no bar, naquele dia. Aí eu cliquei, já estava o nome dela, o usuário e o nome dela. Só que aí a conta, ela não tinha mais informação nenhuma, só estava o nome dela. Aí eu fui no Facebook, procurei pelo nome dela, aí apareceu. E no Facebook tinha foto de onde ela malhava, academia, de onde ela trabalhava. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque vai muito para a questão de segurança, né? Se uma pessoa quiser fazer algum mal para a pessoa, ela tem a vida dela ali exposta. A gente colocando de tudo que a gente falou aqui, a gente dá um certo medo da gente mexer com a internet, né? Mas a gente conversava aqui no intervalo, o Carlos falou pra gente que ele faz tudo pela internet. Então, apesar de tudo isso que a gente falou, você ainda considera que a internet é uma coisa positiva para nós? Claro, completamente positiva. Sem a internet a gente estaria andando de carroça ainda, né? É um negócio... A internet revolucionou o mundo, né? Em todos os níveis, né? Eu trabalho com rede social, assim, dependo das redes sociais, porque é meu trabalho, e assim, toda a minha vida é feita obviamente, o que nós temos que entender é que tem algumas coisas que a gente não deve fazer. Né? Por exemplo, você não deve armazenar, você vai fazer vídeo de momentos íntimos seus e deixar esse vídeo ali aberto. Você vai deixar esse vídeo lá perto do seu filho, na sua casa? Não deve, você não faz isso. Então você vai deixar no computador? Então são coisas que você tem que tomar cuidado. Por isso que o Júnior está falando, por exemplo. Porque o Facebook, as redes sociais, todas elas, aí vamos pegar o Instagram, o Twitter e o Facebook, ele tem permissões. Por exemplo, existe lá um índice de configuração que você pode ir lá determinar quem pode ver suas fotos. Se essas fotos podem ser... Porque quando eu pesquiso uma imagem, se eu pesquiso o seu nome, se você tiver uma foto no Facebook e essa foto for aberta, se você não tiver colocado um índice de restrição nela, essa foto vai aparecer no Google. O Google é um buscador. Ela vai aparecer e você vai encontrar essas informações. Então, as redes sociais, todas elas, Instagram, Facebook e Twitter, que são as principais, elas têm índices de configuração e índices de privacidade. E você vai nivelando esse índice, pequeno, médio, alto. Você faz isso. Você pode deixar, por exemplo, com que as suas fotos apareçam só para quem você quer, só para os seus amigos, ou para ninguém, ou só para você. Pois é, eu coloco essa privacidade, mas aí, por exemplo, a Suzete vai e posta uma foto minha no perfil dela e o perfil dela está aberto. E aí? O perfil dela está aberto. Então, existe uma forma também de você... claro que volta na história da vida, né? Você não tem como restringir o que o outro vai fazer, mas existe uma forma de você limitar isso no ambiente do Facebook, criando uma restrição para marcações de foto. Gente, nosso tempo acabou, infelizmente. Daria ainda para a gente colocar muitas questões aqui. Mas eu quero terminar o programa, Júnior, te dando a oportunidade. Júnior, além de ser especialista em segurança de informática, ele é cantor. Tem uma banda, Júnior? Tem uma banda aí. Tem shows que vocês se apresentam em shows, não é isso? Tem algum show marcado para agora, recente? Essa semana, quarta-feira, no restaurante Fratelli, na T5 a T65 do setor Bueno, e sexta-feira também lá, um acústico bem bacana. Como é que chama a sua banda? Esse daí é projeto próprio meu, Júnior Pacheco mesmo, juntamente com o amigo meu, João Ricardo. Repete então, quarta e sexta no? Quarta e sexta, às 8 horas, no restaurante Fratelli. Muito obrigada, Júnior. Foi um prazer receber você aqui. Obrigada pelas orientações, pelas dicas. Obrigado a vocês. Hein? Carlos William também. Obrigada mais uma vez por nos atender. Obrigado a vocês pelo convite. Conte sempre comigo. Foi ótimo. Nós teríamos aqui hoje a participação do psicanalista Paulo Alexandre. Nós tivemos um problema de trânsito chegando aqui perto da televisão que atrapalhou a chegada dos nossos convidados. Eu tenho certeza que o Paulo ficou preso e não conseguiu chegar. Mas, de qualquer forma... Ficam aí as nossas dicas para a gente tentar se proteger de alguma forma. Uma boa noite para você e você assiste agora um Roda de Entrevista especial com Alexandre Baldi. Uma boa noite para você e até a próxima segunda.